Minha mãe disse que o Natal seria só para adultos. Muita confusão com crianças, ela explicou. Eu concordei. Mas então vi as fotos deles, todos os primos, todas as crianças, até o bebê dos vizinhos. Tirei uma foto do voucher de viagem pré-pago deles e mandei uma mensagem: pai, cancelando isso agora. 2 horas depois, ele apareceu ofegante, batendo forte na porta. Abri e disse: fui criado acreditando que família fica unida, não importa o quê. Que sangue significava lealdade e que feriados eram sagrados. Meus pais nos ensinaram isso desde quando conseguíamos sentar à mesa das crianças sem cair da cadeira. Então, quando eles decidiram que Ava e eu não contávamos mais, algo se quebrou em mim, algo que acho que nunca vai voltar ao normal. Eles não me disseram na cara, isso exigiria um nível de honestidade com o qual não se sentem confortáveis. Em vez disso, descobri do jeito que hoje em dia se descobre que está sendo excluído, por acaso e com provas digitais. Minha prima Lisa me encaminhou um print do grupo da família. Ela achou que eu ainda estava no grupo porque eu costumava estar e comentou algo como: você acredita que sua mãe está totalmente sem crianças este ano? Rolei a conversa encaminhada. A mensagem da minha mãe era curta: Natal será só para adultos este ano. Muita confusão com crianças. Vamos manter simples e tranquilo. Li 2 vezes, depois uma terceira. Meu nome não estava no grupo. Nem o da Ava. Todos os irmãos adultos, todos os primos, seus cônjuges, até os 2 que moram fora do estado e quase nunca aparecem, todos estavam incluídos. Todas as crianças deles eram supostamente um caos, mas curiosamente, nenhuma delas foi excluída. Só as minhas. Esperei um dia antes de mandar mensagem para minha mãe, dando espaço para que ela pudesse voltar atrás ou me dizer que era tudo mal entendido. Ele não respondeu. A resposta dela chegou no meio da manhã, como se tivesse sido cuidadosamente ensaiada por horas. Não é nada pessoal, Cal. Só precisamos de um Natal mais tranquilo este ano. Você e Ava são sempre bem-vindos depois das festas. Talvez em janeiro, quando as coisas se acalmarem. Espero que você compreenda. Te amo. Não era nada pessoal, exceto que era, porque éramos nós, e aquela frase espero que você compreenda pesava no meu peito como uma pedra. O que exatamente eu deveria compreender? Que minha filha, que ainda escreve cartas para o Papai Noel e verifica o céu em busca de renas, agora era uma perturbação para o feriado tranquilo deles? Não respondi. Não confiei em mim mesmo naquela noite. Abri o Instagram, apenas rolando sem pensar, enquanto Ava tomava banho. A primeira foto que apareceu foi da Lisa, os gêmeos dela e o marido, todos com camisas de flanela combinando. A legenda dizia: começou o Natal na cabana. A próxima era da esposa do meu irmão, uma foto do filho pequeno derrubando enfeites da árvore. Então eu vi uma longa mesa posta para o jantar. 12 lugares. Decoração em vermelho e dourado. Mini meias com nomes que eu conhecia. Até o bebê dos vizinhos tinha uma, mas Ava não. Eles tinham alugado a cabana lá no norte, aquela em que todos nós nos apertávamos quando eu era criança. Mesmo quando nevava tanto que tínhamos que parar na estrada e arrastar os presentes no trenó. Meus pais me disseram que não fariam isso este ano. Que era caro demais, que talvez no próximo ano, se todos concordassem. Aquela mentira quase doeu mais do que a exclusão. Não dormi aquela noite. Fiquei deitado ouvindo Ava respirar, encolhido com sua girafa de pelúcia, e percebi algo com uma clareza amarga. Eles não nos esqueceram. Eles nos removeram. Fui até a casa deles cedo na manhã seguinte. A varanda ainda estava enfeitada com luzes, como se quisessem que o mundo pensasse que eram festivos e generosos. Usei a chave reserva, aquela que eles nunca se preocuparam em pegar de volta, e entrei. A casa parecia a mesma, quente, silenciosa, falsa. Então vi a pasta no balcão da cozinha. Uma daquelas organizadoras de viagem de couro sofisticadas. Dentro havia um itinerário impresso. Tratamentos de spa, degustações de vinho, brunch de feriado com um chefe particular. Tudo pago. 12 adultos. Todos eles. Cada um, menos eu. Menos Ava. Não toquei em nada. Apenas tirei uma foto da primeira página e mandei para meu pai, cancelando isso agora.
Foi só o que disse. Não insisti, não esperei resposta. Saí, voltei para casa, preparei panquecas para a Ava e tentei não pensar em nada daquilo, mas senti algo se acomodar dentro de mim. Não tristeza, não exatamente, algo mais frio. 2 horas depois, houve uma batida rápida e forte na porta da frente, como se fosse urgente. Espiei e vi meu pai, com o rosto vermelho, segurando o celular. Parecia em pânico. Abri a porta e disse nada no começo. Apenas o observei. Meu pai parado na varanda, pálido e ofegante, segurando o celular como se fosse um salva-vidas. Por um instante, nenhum de nós se moveu. Os olhos dele passaram por mim, provavelmente esperando que Ava aparecesse correndo ou que eu suavizasse. Não suavizei. A primeira coisa que ele disse não foi um pedido de desculpas. Nem de longe. Perguntou: "Você não cancelou de verdade, né?" Essa única frase me disse tudo o que eu precisava saber. Nenhuma palavra sobre mim, nem sobre Ava, apenas sobre a viagem, aquele precioso retiro de Natal pré-pago que, de repente, valia mais que família. Disse a ele que ainda não tinha cancelado nada, mas podia. Eu tinha encontrado o número de confirmação, o contato do resort e as cláusulas que diziam que cancelamentos dentro de 48 horas não eram reembolsáveis, a menos que por emergência ou um ato de Deus. Acho que eles nunca planejaram que eu fosse algum desses casos. Ele começou a falar rápido, tropeçando nas palavras. Disse que minha mãe só queria um ano tranquilo. Que não queria machucar ninguém. Que era para ser um reset só para adultos, algo único. Ele usou todas as desculpas, menos a verdade. Então perguntei direto: "Então por que as crianças de todo mundo estavam lá?" Ele não respondeu. Só ficou congelado, como se o silêncio pudesse fazer tudo desaparecer. Esperei. Ele olhou para baixo. Essa foi minha resposta. Disse a ele que não ia mexer na reserva. Que eles poderiam ter o Natal perfeito de adultos, mas eu não ia sentar ali fingindo que não nos tinham deixado de fora de propósito. Eles fizeram uma escolha. Agora, que vivessem com ela. Ele perguntou se podia ver Ava. Disse, talvez por alguns minutos. Foi nesse momento que percebi que ele não estava ali por culpa. Estava ali para garantir que as coisas não saíssem do controle deles. Então, disse não. Não agora. Não depois daquilo. Ele me olhou como se eu tivesse dado um tapa. Acho que foi a primeira vez na vida que ele me ouviu dizer não assim. Então fechei a porta completamente, silenciosamente. Sem gritos, sem drama, apenas finalização. Depois disso, fiquei fria. Não foi uma decisão da noite para o dia, mas algo que se assentou em mim. Parei de atender chamadas. Deixei mensagens para o Reed. Quando minha mãe mandou mensagem alguns dias depois, como se nada tivesse acontecido, pensando em vocês dois. Espero que tenham tido um bom Natal, deletei sem responder. O porta-retratos que eu havia comprado para eles, com a foto da do dia da colheita de abóboras, coloquei no armário do corredor. Esse foi o último presente que eu embrulhei para eles. Janeiro virou fevereiro. Ninguém apareceu. Eu não procurei. O silêncio era estranho no começo, desconfortável, como quebrar um hábito. Mas depois começou a parecer bom. Sem mais pisar em ovos. Sem mais fingir que família significava algo que não significava. Em março, meu irmão me mandou mensagem perguntando se eu estava pronta para conversar. Disse que a mãe estava chateada. Que o pai não estava dormindo bem. Também não respondi. Pela primeira vez, o silêncio era meu. Então, no final da primavera, Ava perguntou algo que me parou no instante. Estávamos voltando da escola e ela viu um outdoor de um resort de praia. Do nada, ela perguntou: "Será que a vovó ainda vai viajar sem a gente?" Eu não sabia como responder. Murmurei algo sobre a vovó estar ocupada, mas ela apenas olhou pela janela e disse suavemente: "Acho que ela nos esqueceu." Naquela noite, ela desenhou uma imagem da nossa família, eu, ela, e mais ninguém. O espaço onde os avós costumavam estar era apenas céu vazio. Foi então que comecei a perceber que o silêncio não estava mais punindo eles. Estava punindo ela. No começo, eu me dizia que estava protegendo-a.
Era sobre isso que cada decisão girava. Não sobre mim. Sobre ela. Ava não precisava de pessoas que a excluíssem de forma tão casual. Não precisava de avós que a tratassem como um incômodo. Não precisava me ver tentando voltar a um espaço do qual fomos deliberadamente afastadas. Mas, depois de um tempo, comecei a notar coisas que não podia ignorar. No começo eram pequenas. A maneira como ela ficava perto da caixa de correio quando a verificávamos, como se esperasse que algo aparecesse e nunca aparecia. Ela costumava receber cartões da minha mãe com glitter, adesivos e meia dúzia de corações desenhados com caneta rosa. Não havia chegado nenhum desde o Halloween. Nenhum cartão de aniversário, nenhum de Natal, nada. Uma tarde, a peguei parada na frente da geladeira, olhando para uma foto que ainda tínhamos pendurada. Um registro do brunch de Páscoa do ano passado, Ava nos ombros do meu pai, os dois rindo. Observei-a silenciosamente do corredor enquanto ela tocava a borda da foto e, depois, se afastava sem dizer nada. Ela parou de perguntar sobre eles completamente. E foi isso que realmente me machucou. Não era o silêncio que doía. Era a forma como ela aceitava. Ela começou a desenhar pessoas sem rosto. Suas histórias, antes coloridas, viraram páginas curtas, inacabadas, com casas vazias e cidades silenciosas. Ela falava menos, sorria menos. Chegava da escola e sentava ao meu lado no sofá, mas não contava muito sobre o dia, a menos que eu perguntasse 2 vezes. Então, numa noite, entrei no quarto dela e a encontrei organizando seus livros por histórias onde as pessoas não vão embora. Foi naquela noite que finalmente entendi tudo. Eu não estava apenas protegendo-a. Eu também estava punindo. Ela estava no meio de algo em que nunca pediu para participar. A raiva dentro de mim não tinha ido embora, mas agora tinha companhia, culpa. Alguns dias depois, estávamos voltando do supermercado. Ela olhava pela janela, vendo 2 crianças brincarem no aspersor. Não sei o que a fez dizer, mas ela me perguntou: vovó e vovô ainda moram na mesma casa? Respondi que sim. Ela apenas assentiu e disse: acho que eles não querem mais me ver. Parei o carro ali mesmo, em frente a um posto de gasolina, e olhei para ela. Disse que não era culpa dela, que nada daquilo tinha a ver com ela. Ela assentiu de novo, silenciosa. Naquela noite, me entregou um cartão do Dia das Mães adiantado, um daqueles de papel colorido que ela tinha feito na escola. Dentro, entre corações e brilhos, estava escrito: espero que você não se sinta sozinha como às vezes eu me sinto. Li 2 vezes antes de dobrar e colocar na minha mesa de cabeceira. O cartão ficou lá por 3 dias antes de eu finalmente mandar mensagem para minha mãe. Não foi algo caloroso. Não foi sentimental. Apenas: Ava está disponível domingo, das 14 horas às 16 horas, se você quiser vê-la. Sem perguntas, sem conversa, só tempo com ela. Eu fico no carro. A resposta chegou 5 minutos depois: sim, claro. Sentimos tanto a falta dela. Obrigada. Nenhuma menção a mim, nenhum pedido de desculpas, apenas o alívio de a porta ter se entreaberto. Domingo chegou. Vesti Ava com o cardigan que minha mãe lhe deu no ano passado, o último presente que ela recebeu deles. Ela segurou minha mão o caminho inteiro até lá. Não falou muito, apenas olhava pela janela, como se não tivesse certeza se aquilo era real. Estacionei na calçada, não desliguei o motor e observei enquanto minha mãe abria a porta e se abaixava, como se nunca tivesse feito nada de errado. Ava abraçou hesitante no começo, depois mais firme. Fiquei ali por 2 horas, relendo as mesmas 3 páginas do meu livro repetidas vezes. Quando Ava voltou, trazia um coelho de pelúcia e um saquinho de biscoitos. Ela parecia mais leve, não curada, mas mais leve. Dirigi até em casa sem fazer perguntas. Deixei que ela falasse se quisesse, mas não falou. Apenas cantou olhar para si mesma no banco de trás, segurando o coelho como se algo macio tivesse finalmente retornado. Nas semanas seguintes, começaram os convites. Ela pode vir de novo neste fim de semana? Você gostaria de nos acompanhar da próxima vez? Adoraríamos receber vocês 2. Não respondi a nenhuma dessas mensagens, pelo menos no começo. Quando finalmente respondi, foi claro: isso não é uma reunião.
É uma visita para ela. Mas eu senti a mudança. Minha família achava que estava se infiltrando de volta em nossas vidas, que alguns biscoitos e sorrisos suaves iriam consertar tudo, que eu iria esquecer. O que eles não perceberam era que eu não tinha interesse algum em esquecer. Deixei que pensassem que estavam saindo impunes. Todo domingo, Ava voltava da casa deles com pequenos mimos, biscoitos em potes, trabalhos com glitter, livros que ainda cheiravam a loja. Minha mãe claramente tentava se reaproximar como a vovó divertida e encantadora de antes. Meu pai passou a chamar Ava de seu raio de sol. Eles se esforçavam para varrer tudo para debaixo do tapete, esperando que eu parasse de notar o caroço no carpete. Mas eu via. Via tudo. Eles faziam o que sempre fizeram, performar amor quando havia plateia, esperando que a encenação apagasse a memória de terem nos excluído. E eu deixava. Sorria. Assentia. Dizia, Ava vai voltar no próximo domingo. Então veio a mudança. Era início de junho, daquelas tardes em que o calor deixa tudo lento e desconectado. Ava saiu da casa dele segurando algo. Não era um brinquedo, não eram biscoitos, era um envelope. Perguntei o que era. Ela disse, a vovó disse que é para você, mas eu dei uma espiadinha. É uma viagem. Ela completou, vamos para um lugar divertido. Abri o envelope quando chegamos em casa. Dentro havia um itinerário completo de férias para um resort de praia na Flórida. Voos, hotel, atividades para crianças, vouchers de café da manhã, tudo pré-pago. A reserva era para 3, minha mãe, meu pai e Ava, não eu. Nenhum e-mail, nenhum aviso, nenhuma conversa de adulto. Eles haviam reservado os voos para minha filha de 6 anos às minhas costas, como se eu fosse apenas um nome no formulário de contato de emergência da escola. Li o itinerário 5 vezes, conferi as datas. A reserva era real e próxima. Naquela noite, esperei. Não disse nada. Queria ver quanto tempo levaria para eles assumirem a verdade. Não assumiram. Na noite seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe, queríamos surpreender a Ava com uma viagem. É só umas férias na praia. Ela tem se saído tão bem. Ela merece. Você também é obviamente bem-vinda. Obviamente, como se eles assumissem que eu concordaria. Como se bastasse balançar algumas palmeiras e castelos de areia para que eu ficasse tão agradecida que esquecesse que eles já decidiram que Ava não merecia um lugar à mesa de Natal. Esperei 2 dias antes de responder. Não porque precisasse pensar, mas porque queria vê-lo suar. Então escrevi, claro, ela vai. Obrigada por fazerem isso por ela. A resposta da minha mãe chegou tão rápido que quase parecia ensaiada. Oh, Kelly, isso significa tudo. Estamos tão felizes. Obrigada por confiar em nós de novo. Isso é o começo de algo realmente lindo. Lindo, sim. Por 2 semanas, deixei que construíssem a fantasia. Enviaram para Ava páginas de colorir com golfinhos. Contaram sobre o grande buffet de café da manhã na piscina com a cachoeira. Minha mãe começou a me enviar listas de coisas para arrumar. Meu pai se ofereceu para pagar o protetor solar dela. Então, na noite antes do voo, contei a Ava que ela não iria. Ela chorou. Ele não gritou. Ela não implorou. Apenas se sentou na cama e chorou. E eu odiei cada segundo disso. Mas eu sabia o que estava fazendo. Contei a verdade, viagens não são surpresas. Que quando alguém tenta levar você sem perguntar para sua mãe, não é amor, é manipulação. Mostrei o envelope de novo. Perguntei como ela teria se sentido se eu tivesse feito isso com ela. Ela não tinha palavras, mas entendeu. E vi algo mudar nela também. Um sentimento de que amor também pode significar limites. Que proteger alguém nem sempre parece ser gentileza. Na manhã seguinte, enquanto Ava e eu comíamos panquecas em uma lanchonete da cidade, meus pais provavelmente estavam em um portão do aeroporto, segurando um cartão de embarque que nunca seria usado. Ao meio-dia, eles estavam na minha porta. Os dois. Eu nem hesitei ao ouvir a batida. Meu pai começou perguntando onde Ava estava. Minha mãe tentou o lado emocional, disse que estava de coração partido e que só queria fazer algo especial. Deixei que falassem.
Então, fiz uma pergunta: em que momento vocês acharam que tinham o direito de tomar decisões sobre minha filha novamente? Eles não responderam. Não de verdade. Minha mãe ficou na defensiva. Meu pai tentou me convencer, dizendo que eu estava exagerando, que aquilo poderia ter sido um passo positivo. Eu disse que as visitas tinham acabado. Nada de domingos, nada de presentes, nada de encenações. Disse que eles não podiam ser avós apenas quando isso se encaixava na imagem de família que eles queriam. Eles não discutiram depois disso. Fechei a porta e, dessa vez, foi final. O que eu não percebi foi que Ava estava sentada quieta na escada o tempo todo. Mais tarde, enquanto eu dobrava roupas, ela entrou e perguntou: eu vou vê-los de novo? Essa pergunta, só uma, grudou em mim como nada antes havia feito. Ava perguntou apenas uma vez, mas foi suficiente para ficar comigo por semanas. Eu vou vê-los de novo. Ela disse tão suavemente que quase me convenci de que havia imaginado, mas não tinha. Ficou comigo nos momentos silenciosos entre as tarefas, dobrando suas roupas, preparando seu lanche, escovando seu cabelo enquanto ela olhava para o chão. Não se tratava de sentir falta de duas pessoas que lhe davam presentes e deixavam comer açúcar demais. Era sobre tentar entender como o amor podia desaparecer sem aviso. Eu me dizia que estava protegendo-a, mas comecei a me perguntar se também não estava afastando-a de algo em que ela ainda acreditava. Não queria ser a mãe que a fazia escolher. Então mandei uma mensagem para minha mãe: você pode ver a Ava neste sábado. 2 horas na nossa casa. Nós estaremos aqui. Não traga nada. Apenas apareça. A resposta chegou em menos de 60 segundos: adoraríamos. Obrigada, Pui. Sem pressão, sem comentários, mas eu já podia ouvir a esperança voltando à voz deles. O sábado chegou pesado. Ava escolheu o vestido amarelo que minha mãe lhe deu na última Páscoa, aquele que ela não usava desde então. Perguntou se deveria desenhar algo para eles. Eu disse que não precisava. Mas ela desenhou mesmo assim: um sol, uma grande árvore e 3 bonequinhos de palito. Não etiquetou, mas eu soube quem eram. Eles chegaram exatamente na hora marcada. Certifiquei-me de que Ava abrisse a porta. Meus pais estavam ali, como se não soubessem o que esperar, como se tivessem ensaiado aquele momento de uma dúzia de formas, mas ainda não estivessem prontos para o quão real era. Minha mãe se abaixou devagar, braços abertos. Ava deu um passo à frente depois de um segundo, e foi isso. Sem lágrimas, apenas aquele pequeno momento inseguro em que todos fingiam que nada havia sido quebrado. Sentaram-se na sala enquanto Ava falava sobre a escola e mostrava uma pedra que tinha encontrado no quintal, que brilhava quando chovia. Minha mãe ouviu como se fosse a coisa mais importante que já tinha ouvido. Meu pai assentiu tanto que pensei que o pescoço dele fosse travar. Eu me sentei à beira de tudo aquilo, observando, medindo. 2 horas se passaram. Eles se levantaram quando eu disse que era hora de ir. Sem discussão, sem arrastar os pés, apenas um silencioso obrigado e até a próxima. Nem perguntaram quando seria a próxima vez. Eles sabiam melhor. Depois que a porta se fechou, Ava veio e sentou-se ao meu lado com um suspiro suave, como se algo dentro dela tivesse se realinhado, como se tivesse reconectado um fio na tomada. E foi nesse momento que tomei a decisão: eles poderiam vê-la, mas nos meus termos, com minhas regras. Eu não puniria Ava pelo que eles fizeram, mas também não esqueceria. E não deixaria que fingissem que isso era uma história de redenção. Não era. Era uma transação, um retorno supervisionado, uma visita de cada vez. Nas semanas seguintes, dei-lhes mais liberdade: uma ida ao parque, um almoço rápido, 1 hora no zoológico com eu seguindo 5 passos atrás. Deixei que eles fingissem que estavam de volta às nossas vidas, que a distância estava diminuindo. Eles não perceberam que eu estava estabelecendo limites em pedra a cada visita. Eles jogavam no longo prazo, achando que, se comportassem bem o suficiente, por tempo suficiente, eu os deixaria entrar totalmente de novo. Achavam que amor ou culpa enfraqueceriam minha determinação. Mas não perceberam algo importante: eu já havia reescrito a história. Ava podia ter seus momentos, seus sorrisos, seus biscoitos e passeios no zoológico. Mas eu era o portão. Vi que tentavam me amolecer.
Minha mãe comentou sobre o Natal de passagem. Ela comentou como seria bom estarmos todos juntos de novo este ano. Meu pai mencionou a praia, deixou escapar como se fosse um pensamento casual, disse que Ava iria adorar as conchas. Eu sorri e disse, AB. Eles viram esperança. Eu vi controle. Eles trabalhavam por isso. Cada visita, cada sorriso cuidadosamente medido, cada pergunta exageradamente cautelosa, tudo era projetado para provar que haviam mudado, que aprenderam, que estavam de volta. Eu os observei jogando no longo prazo, como se o convite de volta às nossas vidas fosse apenas uma questão de tempo e consistência. Achavam que o perdão era inevitável. Achavam que eu estava amolecendo. Achavam que estavam vencendo. Em outubro, minha mãe já começava a insinuar o Natal. Começou a deixar sugestões nas mensagens. Não convites diretos, mas pequenas menções. A Fava gosta de cozinhar. Devíamos fazer biscoitos de novo este ano, como nos velhos tempos. Já temos as meias com o nome de todos. Seu irmão vai trazer os filhos dele. Seria tão especial se ela também estivesse lá. Não respondi a nenhuma delas. Nenhuma vez. Mas também não as fechei completamente. Esse era o ponto-chave. Deixei no ar. Deixei que eles se debaterem com a possibilidade. Em novembro, meu pai tentou uma abordagem diferente. Perguntou se poderiam levar Ava para ver as luzes de Natal no zoológico. Eu disse não. Mas na semana seguinte, ofereci uma tarde na iluminação da árvore do centro comunitário comigo por 1 hora. Eles ficaram tão gratos, tão educados, tão esperançosos. Começaram a se aproximar mais, colocando comentários como: é bom ter a família reunida de novo, parece os velhos tempos, não é? Olhavam para mim depois de falar, como esperando ver se eu concordaria. Eu não concordei. Apenas deixei que continuassem acreditando que estávamos construindo algo. E então, na semana antes do Dia de Ação de Graças, disse o que queriam ouvir. Mandei uma mensagem para minha mãe que dizia simplesmente: a Ava e eu vamos para o Natal. Só nós. A resposta chegou em segundos. Ela disse que estava chorando, que estava radiante, que aquilo era tudo o que ela esperava. Chamou de bênção. Meu pai mandou uma mensagem separada dizendo: obrigada, Kelly. Mal podemos esperar para recomeçar. E eles realmente acreditaram. Não sabiam que eu nunca planejava ficar. O dia de Natal chegou. Vesti Ava com o vestido vermelho que eles lhe deram há 2 anos, aquele que nunca viram ela usar, porque foi o primeiro ano em que começaram a se afastar. Ela estava linda, nervosa, mas animada. Chegamos exatamente ao meio-dia. A casa estava cheia, primos, crianças, meias, risadas, o tipo de festa de fim de ano que eles tentavam convencer o mundo de que sempre tiveram. Todos pareceram surpresos quando chegamos. Podia ver em seus rostos que realmente não esperavam que eu aparecesse. Minha mãe abraçou Ava como se ela tivesse voltado da guerra. Meu pai me entregou uma caneca de cidra e disse o quanto estava feliz por estarmos todos juntos novamente. Sorri, agradeci e sentei-me em silêncio. Fiquei exatamente 2 horas, tempo suficiente para Ava abrir seus presentes, comer um pouco e jogar um jogo de tabuleiro com os primos. Então me levantei, peguei sua mão e disse: vamos. Eles ficaram congelados. Minha mãe perguntou: você vai embora? Mas vocês não vão ficar para o jantar? Olhei para ela e, pela primeira vez em mais de 1 ano, respondi claramente: não, não vamos ficar. Ela gaguejou algo sobre sobremesa, tradição, sobre finalmente ter todos de volta. Eu não discuti, não expliquei. Apenas me abaixei, disse a Ava que era hora, e fomos embora. A verdade é que eu nunca tive intenção de dar a eles uma reunião completa. Dei apenas o suficiente para que Ava sentisse que não estava perdendo nada. Dei-lhes um gostinho, um único momento com o qual poderiam se apegar, repetir na memória, mas nunca voltaram totalmente. E nunca voltarão. Pois agora eu sei melhor. E Ava crescerá sabendo que amor não significa dar às pessoas chances infinitas de te machucar. Ela entenderá que perdão não é uma porta que se abre só porque alguém espera tempo suficiente. Eu, por minha vez, lembrarei de cada presente que deram a ela este ano. Lembrarei da foto de todos os netos em frente à árvore.
Lembrarei de como seus rostos estavam quando pensaram que aquele era o final feliz deles. E lembrarei que não era.